Fala pessoal, Jonathan, beleza? E hoje vamos conversar um pouco novamente sobre o assunto de garantia da Intel. Muitas coisas aconteceram, muitas coisas mudaram ou não mudaram, já existiam? Ou agora todo mundo já sabia dessa situação da Intel e só porque nós fizemos um vídeo de garantia, lógico que misteriosamente todo mundo já sabia que poderia perder garantia, não poderia perder não sei o quê, né? Se nós não falássemos sobre isso, depois ninguém sabia de nada. Agora a gente falou, todo mundo acessou o site da Intel e viu que poderia perder a garantia, né? Mas vamos analisar algumas coisas aqui, mostrar algumas coisas para vocês. E nós temos 2 vídeos já sobre a Intel aqui na descrição, falando sobre o primeiro procedimento que foi negada a garantia e depois a resposta da Intel. Então, não viu aqueles vídeos, assistam eles ali na descrição. E não esqueça de deixar seu like, que esse vídeo aqui é muito importante, pois nós vamos ensinar a você que você pode sim fazer overclock no seu processador e não ter a garantia negada da Intel. Exatamente isso, tá? Isso tem no site da própria Intel e nós vamos mostrar aqui para vocês aqui no canal, nesse vídeo agora, num pequeno passo de tutorial e algumas outras questões que estão no site da própria Intel que queremos desvendar e mostrar para vocês aqui, caso você ainda não tenha visto. Perfeito? Vamos lá, cara. Primeiramente, deixa eu botar para gravar a tela aqui agora. Então, primeiramente, eu quero fazer uma pergunta para vocês aí de casa. Você que tem um processador da Intel, um processador com K, nomenclatura K, que é desbloqueado para overclock. Você comprou esse processador, você utiliza ele com overclock ou comprou ele apenas pelo clock a mais que ele tem? A gente sabe que tem muitas pessoas que compram um processador com K, digamos por 300 MHz a mais que tem com o padrão, ou por 500 MHz a mais que ele tem, né? Comparado um exemplo, entre aspas, de clock do 9700, do 8700 para o 8700K, do clock base seria, digamos, 300 MHz. Você comprou somente por essa diferença ou você usa ele em overclock? Me responda agora aqui nos comentários, por favor, que eu quero ver, fazer uma média de pesquisa aí com vocês, tá? Após você ter respondido isso, vamos lá para uma parte bacana aqui no site da Intel que a gente consegue achar aqui, falando primeiramente sobre o seu faça overclocking da sua CPU, tá? Tem ali, nessa página vocês estão vendo aí, faça overclocking da sua CPU Intel Core desbloqueados, que são os processadores com K. Overclocking, tá vendo que tem um númerozinho 1 do lado ali? Leve seu PC ao extremo. Os processadores Intel Core desbloqueados permitem que você faça overclocking, número 1zinho, né, pequenininho ali, da CPU para ter mais potência e desempenho em seus games. Um 2zinho do lado. Perfeito. Explica aqui o que é overclocking, explicando tudo mais. Ferramentas de atualização de desempenho. Tem um próprio utilitário da Intel aqui, Extreme, né, uma ferramenta baseada no Windows para fazer overclocking de processadores Intel Core desbloqueados. Então a Intel tem um próprio utilitário para fazer overclocking no seu processador e você não ter garantia. É isso que dá para entender? Mais ou menos isso? Tu usa o próprio software da Intel e não tem garantia no teu processador fazer overclock? Talvez, né? Temos aqui Intel Extreme Memory Profile, que seria o XMP. Em breve vamos falar sobre isso aqui também daqui a pouquinho, tá? E aqui embaixo tem o Intel Performance Maximizar e o plano de proteção do ajuste de desempenho Intel. Esse plano de proteção é uma maravilha, uma delícia, que vocês vamos ver aqui embaixo, tá? Aqui tem como comparar processadores de e mais umas coisinhas. E aqui embaixo temos as letras miúdas, que vamos ver aqui o que diz. Aqui uma das coisas mais importantes é essa aqui, ó. Alterar a frequência ou voltagem do relógio. Me deu um lag aqui. O relógio poderá danificar ou reduzir a vida útil do processador e de outros componentes dos sistemas. Poderá reduzir também a estabilidade e desempenho do processador. As garantias do produto podem não se aplicar se o processador estiver operando além de suas especificações. Verifique com os fabricantes de sistemas e de componentes para obter detalhes adicionais. Beleza, então se você fazer o que diz aqui nas letras miúdas, se você fazer um overclock e estiver operando acima da sua capacidade original, do seu clock padrão, você pode não ter direito à garantia. Que antigamente isso nós falamos anos atrás, nós somos chacota na internet, né? Fizeram nós de murmurinho quando a gente fosse fazer overclock e você falasse que não ia ter overclock, não ia ter garantia. Meu Deus, te perde falando besteira, tem garantia sim, não tem, é só mentir. Naquela época todo mundo queria mentir, agora não, né? Agora isso aqui, essa informação de overclocking já estava no site, né? Isso aqui todo mundo de vocês que pesquisou disse que já existe há tempo isso aqui, obviamente já existe, porque naquela época a gente falou. Mas a Intel estava pouco se cagando para isso. Tu mandava para eles lá o processador, eles faziam a troca, né? Não ficavam perguntando um monte de coisa como perguntaram nesse último quesito. Agora, se isso ali é padrão ou não, aí nós vamos querer saber da Intel, tá?
Aqui tem ferramentas para você fazer overclock e tal. E agora vamos à questão do XMP, da memória. Intel Extreme Memory Profile, Intel XMP, faz a memória trabalhar mais. Tá? Permite que você faça overclock, daí tem o número 1 do lado, da RAM da memória DR3 compatível para aprimorar os recursos de game integrados ao PC com processador Intel Core. Obtém aquela vantagem extra que você precisa para dominar. Vale lembrar que o XMP é uma tecnologia da própria Intel. As placas-mães Z390, agora que são as atuais, Z370, você ativa com um simples XMP, sua memória 3200 MHz, por exemplo, você vai lá, ativa o XMP, se uma placa-mãe Z390, ela já fica em 3200 MHz, tranquilo, num simples troca na BIOS, sem problemas nenhum. Tem como funciona, esses links vão estar na descrição, você pode acessar com calma e ler depois tudo ali, tá? Mas o mais interessante aqui, ó, tem o Intel Extreme Memory Profile XMP, permite fácil overclocking, novato, tem a maneira novato, né, daí explica ali umas coisinhas, mas o que é interessante é isso aqui, ó. O uso do Intel Extreme Memory Profile XMP anula a garantia do processador, do CPU. Habilitar o XMP é tipo de overclock e finalmente anulará a garantia do CPU. Alterar a frequência ou voltagem do relógio poderá danificar e reduzir a vida do processador. As garantias do produto podem se aplicar, tá? Então, se tu habilitar, você vai anular a garantia do processador, que foi o caso que o nosso processador foi negado segundo o primeiro suporte da Intel, né? O primeiro atendimento da Intel, ela negaram a nossa garantia por causa que por causa que tinha ativado o XMP e a memória estava rodando 2666, segundo eles. Depois eles voltaram atrás, então olha tudo aqui nos links da descrição, que tem os vídeos explicando aquele caso lá, que não preciso mais falar disso agora, nem nesse não vem ao caso aqui, tá? Então, se você ativar o XMP ou fazer overclock, você pode não ter garantia da Intel. Vai depender muito do que o atendente que vai te atender, provavelmente, tá? Porque o que deu para entender nesse nosso caso de RMA, a primeira pessoa que respondeu seguiu à risca isso aqui e não consultou se aquele processador suportava o XMP ou não e negou a garantia na hora. Depois o outro cara vem atrás, correu atrás, vem atrás mandou mensagem que tinham pesquisado, então tá lá explicado. Então, dependendo muito da pessoa que vai te atender. Eu tô com um amigo, um conhecido meu que está fazendo a garantia no 9900K, que está com problema. Ele usa memória alta frequência, faz overclock e ele abriu um ticket com a Intel com isso, falando que estava fazendo overclock, falando que estava com memória alta e detalhando todo o problema dele. Vamos ver como é que vai ser o fim dessa história. Ele está me passando todos os relatos por e-mail, tudo certinho, e eu vou fazer um vídeo sobre esse caso dele do 9900K em garantia. Então fica ligado no canal, fica inscrito para não perder, tá? Tem aqui no próprio site da Intel como tu faz overclock. Tem um tutorial aqui para você fazer overclock, né? Tutorial aqui passo a passo. Então a Intel te dá, aqui tem o download para você fazer o download do utilitário deles, daí aqui embaixo tem, esse download é válido para os produtos a seguir, ó, são todos os processadores com final K, ou os Extreme, né? Então tem tudo aqui, que é o próprio software da Intel para fazer overclock, né? Daí aqui tem sobre o software também da Intel. Então tem tudo que te leva aqui, ó, compatível com os processadores e tal, e sempre tem aquela mensagenzinha lá que você, alterando o desempenho, pode não ter garantia, tá certo? Daí aqui tem um negócio bem bacana que eu achei que eles montaram um computador, ó, em meio a inundações de notícias e anúncios sobre a E3 2019, houve um emocionante evento de montagem de PC da Intel de Stream Zones no stand da empresa que tá ali, né? Eu posso falar. Porque o YouTube não gosta, tá? Brincadeiras à parte. Vamos lá. E olha a configuração que eles montaram. Está aqui, cara. Olha que maravilhosa a configuração que eles montaram. Usaram uma memória 3200 MHz. Eles montaram um PC sem garantia já? Ou não ativaram o XMP? Só usaram ela? E agora? Eis a questão, né? Tá no site deles. Aí o cara olha isso aqui, ele acha que pode usar, mas não pode. Porque letras miúdas, pequenininhas, não pode ser usado. Certo? Mas agora, Jonathan, tu disse que tinha a solução para os nossos problemas de poder fazer overclock no processador e não perder a garantia. Temos aqui, ó. Lembra aqui no primeiro, aqui, ó. Plano de proteção do ajuste de desempenho. Tenha tranquilidade com o plano de proteção de ajuste de desempenho, que permite um retorno único em caso de dano no seu processador, qualificado devido a overclock. Saiba mais. Vamos clicar em saiba mais aqui. Vai ou não vai? Vai. Tá? Tem tudo aqui, ó. Era para ter tudo aqui, né? Não tem nada aqui. Saiba mais.
sei lá, se quer abrir aqui, não tem interesse, eu já estou com a guia aberta aqui, tem uma opção 5 ali do lado, o que é o 5? O Intel Performance Standard Protection permite uma única substituição para seu processador, inbox qualificado além da garantia de 3 anos. Tá, então aqui se você for fazer o overclock, você tem que adquirir um plano de proteção, que são esses planos aqui. Você, por um 9900K, você pagaria $19,99, $19,99. Então você adquire um aqui e adiciona ele, vai fazer todo o procedimento e você vai poder fazer o overclock no seu processador com a garantia da Intel. Aí não vai ter problema porque você vai ter um plano de proteção. Esse plano de proteção eu nunca tinha visto na minha vida. Nunca tinha escutado falar disso na minha vida. Só tu, todo mundo sabe. E provavelmente todo mundo já sabe, né? Assim como, obviamente, fazer overclock, o uso de XMP veio tudo à tona após o nosso caso e todo mundo já sabia. Mas isso aqui, quem de vocês é de casa sabia? Vai ter gente que sabe porque teve muita informação espalhada nos grupos por todo esse final de semana, esse feriado de carnaval. Muitas pessoas talvez já viram isso aqui, mas estou fazendo para o nosso público saber também. Então você aderindo isso aqui, você vai ter garantia do seu processador, tá? Vale lembrar que ainda fica uma incógnita do quê? Fez overclock, ele foi danificado pelo overclock, ok, então aderiu o plano, vai ter garantia. Ativou o XMP, esse plano aqui não cobre o XMP, tá? Isso aqui é para o overclock do processador. O processador está escrito aqui. Faça overclock da CPU, né? Overclock, retorno no caso do seu processador, ó, tá? Então esse é o cuidado que tem que ter. Comprou isso aqui, tu tá isento, pode fazer overclock, vai ter garantia tranquilo. Agora, se você não comprar esse plano e você faz overclock, comprar um 9900K, usar em estoque, você sabe que vai ter uma... Não precisaria nem comprar esse processador, então, né? Compra qualquer outro. Compra um 100, porque deixar um 9900K em estoque é até uma piada. Mas daí tu vai deixar ele em estoque para não perder garantia, ou você vai arriscar fazer overclock sem comprar o plano para depender de um atendente da Intel que vai te atender para ver se ele vai te dar garantia ou vai seguir o protocolo à risca. Entendeu? Essa é a questão. Esse RMA da Intel está bem confuso, pois antigamente, cara, nós temos diversos RMAs com Intel e nunca tivemos problema. Nunca era perguntada muitas informações, era só pedido placa-mãe que está usando a memória e pronto. Uma outra coisinha. Agora, nesse último, teve bastante informações que foram solicitadas, questão de XMP e tudo. Pode ser que isso mudou, mas seria legal a Intel fazer um pronunciamento oficial de como funciona o RMA deles. Vai ser seguido à risca o que está no site, Intel? Ou não? Ou vai depender do dia a dia, dependendo do atendente, dependendo do que for? Dependendo de quem está fazendo, do que vai ser? É ruim isso para a comunidade, para o usuário de um processador Intel não saber o que vai ser feito. Entendeu? Se for seguido a risca que está no site, todo mundo vai ter que usar o seu processador em estoque ou aderir o plano para fazer overclock e usar suas memórias sem ativar o XMP para ter garantia. Ah, não, Jota, mas não vai ser a risca, não sei o quê. Vai arriscar ou não vai arriscar? Aí depende de cada pessoa querer tirar sua conclusão e fazer sua própria aquisição ou não, tá? Temos uma outra questão também que foi postada em grupos aqui, não lembro qual grupo foi pegado isso aqui, eu acho que foi no grupo do Tech Lab lá. Foi no grupo do Tech Lab uma pessoa postou, que entrou em contato com o suporte da Intel, né, pedindo sobre a questão. Eles botaram uma resposta para ele que, em resposta às preocupações recentes, é verdade que vários sistemas como desktops e notebooks podem ser personalizados pelos fabricantes PCs OEMs, ou pelos clientes configuradores de módulos de memórias que suportam frequência excedendo a especificada para o processador Intel. A capacidade de frequência do módulo de memória mais alta, por si só, não anula a garantia da Intel, a menos que o sistema esteja configurado para trabalhar numa frequência de memória mais alta do que a especificação do processador da Intel. O que eu entendi disso aqui é o seguinte, porque a gente sabe que tem placas-mães, algumas coisas, quando você pluga uma memória do 2666 para uma memória 3200, vai puxar numa frequência mais baixa, vai puxar 2.100, 2.133 ou 2.400. Então, se você ativar lá para ela ficar 2.666, você não vai perder a garantia. Botou lá para 2.666. Agora, se você botar lá para rodar acima dessa especificação, você vai perder a garantia. Pelo que deu a entender, que eu entendi foi isso. Se você entendeu isso, também deixa nos comentários, tá? A garantia limitada cobre qualquer CPU mais qualquer placa-mãe que não esteja trabalhando com uma frequência de memória acima da especificada do processador. Ou seja, memória 2666 para 9900K, por exemplo, e acho que a nona geração é tudo isso, né?
consulte no Intel Arc antes de comprar seu processador, tá? Quando o sistema é configurado para alterar a frequência da memória padrão do processador por meio Intel XMP ou qualquer outro meio, a garantia não é mais válida, conforme declarado historicamente em nossa garantia de processador e na nossa documentação XMP, que foi o que eu mostrei para vocês ali, que sempre tem aquelas letras, né? Garantia limitada de CPU não cobre. Qualquer CPU, mas qualquer placa-mãe que esteja trabalhando com frequência de memória acima da especificação do processador. Se vocês tiverem outras preocupações com relação à configuração do sistema, entre em contato com o suporte de cliente Intel. Ok, então o que deu para entender é que temos que usar a memória que está no site da Intel recomendada. Se você estiver usando acima disso, aí vai de cada um ver o que vai fazer na hora de abrir uma garantia. Ou se a Intel está seguindo a risca o que está no site, como eu falei antes, ou depende do atendente que está te atendendo, de mandar um formulário mais amigável, que você vai botar lá, tipo, qualquer informação eles vão aceitar. Aí vai dar de cada um, mas eu acho que está bem confusa essa questão, porque é uma piada, você tem que usar o 9900K com memória 2666, processador que todo mundo compra memória com frequência maior para ele. Usar um 1090XZ com memória 2400, 2666, também um processador de quantos mil dólares. É complicada essa questão, é um caso que já existe há tempo, para que fazer um chororô disso agora? Não é, cara. Não é por nós, vocês ainda não entenderam por isso? É pela comunidade, tem que passar essa informação para vocês aí de casa para ninguém ser lesado depois. Não é pelo meu i3, é pelo i3 de 500 milhares de pessoas que suaram para comprar aquele i3 e se não ganhar uma garantia não vão poder comprar outro logo. Eu não sou o problema, nós não somos o problema é aí de casa, cara. A galera comprou um Pentium e tá jogando felizão, daqui a pouco dá um problema. Preenche errado o formulário, ou bota uma informação errada, o cara não interpreta certo, botou lá, olhou só a fotinha, a minha memória 266, escreveu e o cara já vai negar a garantia. Essa é a questão, é por vocês aí de casa, principalmente quem compra um PC de entrada, que não tem dinheiro logo para suprir outra demanda, entendeu? Então essa é a questão. Então deixe aqui nos comentários o que vocês acham sobre essa questão e se você já conhecia esse plano de proteção para overclock em processador. Creio que isso aqui vai dar uma graninha para a Intel agora, né, Intel? Quem tem processador com K ou top vai querer fazer overclock, vai comprar isso aqui para se garantir, para não ter medo de chegar lá na hora de precisar uma garantia e ser negada. Apesar que sabemos que processador não estraga toda hora, não é todo dia que estraga processador, mas pode acontecer a qualquer momento e ninguém está livre disso. Tá? Então tem esse plano de proteção da Intel para os seus processadores você fazer overclock. Acho uma piada? Acho. Tu já está pagando mais caro por um processador com K, mas ele tem 300 MHz a mais, João, então 400, por isso que tu está pagando mais caro. Não, a propaganda da Intel é toda em faça overclock, eventos de lançamento, bateu 7 GHz, recorde de overclock, divulgam por toda a internet, mas tu não pode fazer, senão tu perde a garantia, né? Então isso é legal, tá? Vamos conversando, vamos trocando mais ideia, deixem dúvidas, dicas, sugestões aqui nos comentários, que nós somos a voz de vocês aí de casa, estamos para ajudar vocês aqui o máximo possível nessas informações e no que for preciso estamos à disposição. Não esqueça de deixar o seu like e vamos ver como é que vai ser o desenrolar dessa história. Só quero uma resposta simplesmente assim, vai ser seguido exatamente o que está no site, fez overclock, não tem garantia, ou comprou o plano, vai ter garantia. Ativou o XMP acima do especificado no site, não vai ter garantia. Não podemos ficar nesse esquema de vai ter aqui, hoje, amanhã vai ter, amanhã tu não vai ter. Joãozinho vai ter, Ciclano não vai ter. Tem que ter um padrão e isso tem que funcionar sempre. Tem que ser desse jeito, tá? Ou deixa como era antes, todo mundo ganha garantia e pronto. Ou agora as coisas estão ruins, não, tem que começar a dar uma cortadinha em garantia. Faz um pronunciamento, diz que vai seguir o que está realmente no site, estando fora daquilo não vai ter garantia, para todo mundo ficar sabendo de como funciona e daí todo mundo pode optar porque você vai continuar comprando da empresa ou não. Fica aí a dica. Um grande abraço a todos, nos vemos em breve. Valeu!